Bom, então, para nosso segundo conteúdo, a gente tem essa parte na nossa disciplina de melhoramento animal, simplesmente uma revisão daquelas continhas do que vocês viam, ou quem não viu vai relembrar lá com o nosso primeiro vídeo, ou aula, ou os slides, sobre genética de populações. Então aqui é simplesmente, nessa aula de hoje, é só para a gente olhar os números e como que a gente vai fazer as contas para depois a gente ir para a aula prática, para a parte prática. E aí nessa parte prática eu vou mostrar para vocês como que a gente vai programar para poder ficar de maneira mais fácil as contas. Então a programação nada mais é do que fazer a mesma coisa, só que de maneira sequencial, de forma que vocês não precisem fazer todos os mesmos passos novamente. Tudo da mesma maneira. Imagine vocês pegarem uma calculadora e fazer passo a passo. 1 mais 1 dividido por 2 vezes 3 mais 4. Beleza. Se eu deixar só a parte inicial para modificar e a parte lógica, a partir dela, toda sequencial e de maneira a ser substituída por um objeto, a gente consegue simplesmente manter o nosso algoritmo, só que agora com novos inputs. Então, depois a gente vai ver lá isso no R e no RStudio, como é que vai ficar essa parte programada, porque isso só tende a facilitar a nossa vida, não é para dificultar. Então, usar o R e o RStudio nessa parte da nossa disciplina, tanto na disciplina 1 como na disciplina 2, é simplesmente para facilitar a nossa vida, para que as contas fiquem mais fáceis e que a gente consiga resolver os problemas mais fácil, né? Então, aqui tem um exemplo. A gente vai ter o cálculo de frequência alélica, né? Então, frequência alélica lá daquele primeiro conteúdo que a gente teve, lá em genética de populações. Então, vamos pegar um exemplo bem abstrato. Imagina tipo sanguíneo MN, que a gente vai ter indivíduos que são MM, indivíduos que são MN e indivíduos que são NN. Então, a gente, por mais que ele tenha o genótipo, sendo MM, MN e NN, lá isso no fenótipo acaba sendo refletível. De que maneira? Não sei. A gente pode pegar por pelagem, o fenótipo é praticamente o genótipo. Então, no tipo sanguíneo, a gente também pode ver dessa maneira. Nesse exemplo, né? Obviamente, nesse exemplo. Então, imagine que nós temos 6.129 pessoas e ali estão separados os nossos fenótipos e os nossos genótipos. Claro, nesse caso, o fenótipo é equivalente ao genótipo, que é o que está sendo observado, é equivalente ao que tem nos seus genes, na sua combinação dos genes. Beleza, então a gente tem 1.787 para MM, 3.039 para MN e 1.303 para NN. Como que a gente calcula a frequência? Frequência, gente, nada mais é do que uma parte em relação ao todo. Ou seja, o quanto eu estou observando de MM no meu total. Quanto eu estou observando de MN no meu total. Quanto eu estou observando de NN no meu total. Como nesse caso o genótipo é equivalente ao meu fenótipo, simplesmente eu calculo a frequência genotípica fazendo o que eu tenho observado dividido pelo total. Então, a frequência de MM é 0,29, de MN 0,50 e de NN 0,21. Quando a gente leva lá para aquelas continhas de P ao quadrado é igual a P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado, a gente pode resumir e fazer as continhas. Para quê? Para que calcule a frequência de M e a frequência de N. De que maneira eu posso fazer essa frequência? Ora, se eu tenho que a frequência dos genótipos é P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado, eu posso pegar que a frequência de que eu observe P na minha população é igual a quem? P ao quadrado mais 2PQ. Quando eu volto pelo número de M's que eu vou ter na minha população, nesse caso, o que a gente faz? Ora, se eu tenho 1.787 mais 1.787 mais 3.039, da onde que eu tirei isso? Se eu tenho observado
lá na minha frequência de MM, 1.787 pessoas, então lá, voltando ao nosso primeiro slide, 1.787 pessoas, eu observo que eles são MM. Como nós somos indivíduos bialélicos, então eu tenho os dois alelos MM. Sendo assim, eu tenho 1.787 cópias de M mais 1.787 cópias de M. Isso para os indivíduos que são homozigotos. Sendo assim, eu vou ter 1.787 mais 1.787 e 3.039 veio da onde? 3.039, gente, vieram dos heterozigotos. Mais uma vez, nós somos indivíduos bialélicos. Se nós temos 3.039 indivíduos que são heterozigotos, quer dizer que nós temos 3.039 alelos M nesses indivíduos e 3.039 alelos N desses indivíduos. Sendo assim, o número de M's na minha população, simplesmente somar cada uma dessas partes e eu tenho um total de M's na minha população de 6.613. Quando eu divido isso tudo pelo total de alelos, que é simplesmente eu pegar o número de pessoas e multiplicar isso por 2, mais uma vez, porque são indivíduos bialélicos, o que a gente faz é ter um total de 12.258 alelos. Mais uma vez, é a mesma lógica da frequência alélica da frequência genotípica. Ora, se eu tenho 6.613 alelos M na minha população, a hora que eu divido isso pelo total da minha população, eu tenho uma frequência de 0,5395 M's na minha população. A mesma lógica a gente aplica para N. Então, eu vou lá e tenho 1.303, porque eu tenho 1.303 pessoas que têm NN. Então, sendo assim, como a gente tem duas cópias, a gente vai ter 1.303 mais 1.303 mais uma única cópia que a gente vai ter no heterozigoto. Sendo assim, 5.645 o total de N's na minha população. Quando a gente divide isso pelo total, a gente vai ter a frequência alélica de N, sendo assim, 0,46. Ora, então, para ver se as minhas contas estão todas certas, o que a gente faz é somar a frequência de M mais a frequência de N. Quando a gente soma os dois, obviamente, nós temos 1 na população. A mesma coisa quando a gente pega as frequências dos nossos genótipos. Então, não pode ter na soma dos genótipos valores nem menores que 1 e nem maiores que 1. Como eles são uma proporção da população, o que a gente faz é somar todos eles, aí, na hora da soma, a gente encontra 1. Então, terminou de fazer a continha, soma e vê se vai dar 1. Qual é esse próximo exercício? É simplesmente agora eu tenho uma população de 361 pessoas. Ora, é o mesmo jeito de fazer a conta? Sim, eu só troquei o número de pessoas. E se eu trocar novamente o número de pessoas? Ah, não quero mais 361. Se eu trocar o número de proporção? Beleza, o jeito de fazer é o mesmo. O problema vai ser o mesmo. O algoritmo de resolver é o mesmo. Então, nesses slides que vão ficar disponíveis, vocês vão ter o passo a passo de todas as contas. Então, tudo que vocês vão fazer são fazer lá no RStudio, essas continhas. Então, é muito simples, é matemática básica, mas eu quero que vocês entendam como é que funcionam essas contas e também como a gente coloca a lógica dessa conta lá no RStudio. O R está sempre dentro do RStudio. Então, na verdade, gente, essa aula é para treinar o RStudio. Por quê? Porque vocês vão colocar, como está lá no Google Classroom, vocês vão colocar lá no Google Classroom os exercícios da programação de vocês. Então, quando vocês enviarem lá, já vai dar o OK, que foi enviado. E aí eu vou testar também, ver se está tudo funcionando bonitinho, se a gente pode, de repente, melhorar um pouco o código. Então, vamos passar lá para o R e para o RStudio. Então, vamos lá. Quando vocês abrirem o RStudio, ele vai estar dessa maneira que vocês vão ter aqui. Então, abriu o RStudio, ele vai ter basicamente essas 4 janelas.
Então aqui em cima vão estar as nossas linhas de comando, então é como se fosse o nosso rascunho, é o nosso caderno de consultas. Então não quer dizer que colocar uma linha de programação aqui em cima, o R já está lendo a sua linha de programação, é simplesmente um rascunho, um caderno. É um jeito que a gente pode organizar de maneira lógica, colocando algumas dicas, comentários, a gente vai ver como é que faz isso no nosso código e a partir disso a gente envia para cá para baixo, para essa parte do R, que é propriamente dito aqui, já é a parte do R, e aqui no R sim, os nossos comandos vão ser dados. A gente coloca aqui em cima, escreve, ordena, deixa os comentários e com um simples clique colocando Ctrl Enter, a gente envia para cá para baixo. Então a gente pode, por exemplo, criar um objeto A, sendo que esse A é igual a 1. E se eu der Ctrl Enter, ele já envia para o R lá embaixo que A é igual a 1. Então se eu vier aqui embaixo e colocar o que é A e dou um Enter, ele vai me dar a resposta. Olha, dentro de A, a gente tem o valor 1. Então é muito simples. Claro, então é mais fácil fazer tudo aqui embaixo? Olha, um conselho que eu dou é que sempre construa tudo aqui em cima, com todos os comentários, com toda a lógica. Depois de tudo pronto, você vem e joga os comandos para cá para baixo. Não tem problema nenhum. Beleza. Então, como eu já criei o objeto A, aqui essa janelinha aqui, primeira superior aqui da direita, ela já dá meio que uma cola o que ela é. Então, o que ela faz? Ela guarda o ambiente do R. Quais são os objetos que o R tem guardado nele? Então, quando vocês abrirem o RStudio, provavelmente vai estar vazio. Então, na hora de fechar, não manda. Ele vai perguntar, quer guardar o ambiente R? Não, não guarda, não salva de maneira nenhuma. Salva sim o código. Não salva aqui o ambiente, não. Porque senão, toda vez que vocês forem abrir, ele vai aparecer aqui em cima, ele vai dar um load, vai guardar tudo que tem de volta no seu R. E isso pode sim acumular ao longo do tempo e atrapalhar a alocação de memória. Então, dependendo do computador, a gente pode pesar, esse RStudio pode pesar um guardar desses objetos. Beleza, então esse canto aqui de cima, o que ele vai mostrar? Os objetos que a gente tem. Então, eu já mostrei, olha, eu tenho o A guardado. O A guardado tem o valor 1. Beleza. E o daqui de baixo? O daqui de baixo ele já vai ter várias abinhas que a gente pode ter. Bom, os plots, se eu tiver gráfico, os pacotes, eu posso vir aqui e ver os pacotes que o R já tem. O R, ele é um programa que não tem o download de todos os pacotes, ele não tem já aberto todos os pacotes. Então ele não vem ativado os pacotes. Toda vez que você for utilizar um pacote, você ativa ele para uma linha de comando. Então eu dou um nome de um pacote, por exemplo, library, que é ativar um pacote. E aí ele vai perguntar, qual o nome do pacote você quer? Aí vamos escolher aqui o nome de um pacote, por exemplo, NLME. Então eu posso vir aqui, library NLME. Dou um Ctrl Enter e ele vai ler. E ele ativa o pacote NLME. E aí tudo que eu posso agora perguntar, ele vai dar assim, ó, opa, o pacote NLME está ativado. Também posso vir aqui e clicar nele. Então se eu vier e clicar nele, ele vai aparecer já, opa, já dá o comando aqui, library, open e o nome do pacote. Beleza. Então, vocês já viram que funciona, como é que é a dinâmica desses 4 aqui. Ele é basicamente isso. Se eu quiser instalar um novo pacote, eu clico aqui e mando instalar um novo pacote. Ou uso linhas de comando. Eu posso instalar um novo pacote, por exemplo, usando o comandinho install.packages. E aí eu dou o nome do pacote. Qual pacote eu vou utilizar? Gente, tem uma infinidade de pacotes, tem um monte de coisa que o R faz. Então, assim, não precisa ficar guardando na cabeça quais são os pacotes que eu vou utilizar, quais são as funções. Não, vai lá no Google e tira. É claro que tem algumas funções que ao longo do tempo vocês já vão guardar e absorver das contas. Nesse primeiro momento, não vou exigir nem nada de vocês de pacotes, bibliotecas que a gente vai utilizar. Não vamos fazer a matemática básica. Então, por exemplo, eu criei um objeto A, mas, gente, o objeto não precisa ser simplesmente uma letra. Eu posso criar um objeto Léo. Então, Léo vai ser igual a 234. Mando ele ler, beleza. Guardei o nome lá do objeto Léo. É a mesma lógica de quando a gente tem uma planilha de Excel. Só que a planilha é dividida entre linhas e colunas. Então, quando a gente junta uma letra nas colunas com um número das linhas, a gente cria um objeto.
Então lá, quando você clica na célula, por exemplo, a célula A1 e dá um igual para fazer uma fórmula, um objeto, é como se fosse isso aqui, A1 igual a 12. Ou B2, B3, B2 milhões. Então você cria o objeto, só que a gente se limita ao número de linhas e número de colunas que o Excel vai guardar. Aqui no R a gente não tem essa limitação. Então, para ficar mais fácil na hora de guardar um objeto, dê o nome que fica mais fácil para vocês. Então, vamos tentar voltar lá naquele exemplinho que vocês tinham na aula. Então, na aula vocês tinham MN, MN e NN. Então, vamos lá. A gente tinha 1787, 3039 e 1303. Beleza. Então, lá eu tinha MM, MN e NN. Para ficar abrindo e voltando aqui os slides, eu vou fazer. Então, lá a gente tinha as continhas que eram simplesmente o número de MM, 1787. O número de MM, 3039. E de NN, 1303. Beleza, então eu já tenho aqui o número de cada um deles. Então eu tenho guardado. Só a gente olhar aqui, eu tenho guardado o que é cada um deles. Beleza. Ora, no nosso próximo exercício é calcular a frequência desses genótipos. Então vamos nomear de FMM. Vai ser igual F de MN igual F de NN é igual. Para eu não ter que ficar toda hora calculando o número total, sendo a soma deles, eu posso criar um objetozinho que é o número total. Então, o meu número total, ele vai ser o quê? MM mais MN mais NN. Então, na hora que eu leio, ele já guarda para mim a soma dos três valores. Então, quando a gente soma cada um deles, aqui tem uma multiplicação. Quando a gente soma cada um deles, a gente vai ter aqui o total, que é 6.129. Exatamente o valor que a gente tem lá nos slides. Como é que eu calculo, então, a frequência de MM? É simplesmente a gente pegar o valor MM, dividir pelo número total. Como que eu calculo a frequência de MM? Então, MN dividido pelo número total. Mesmíssima coisa para o NN, dividido pelo número total. Então, já posso calcular a nossa frequência. Beleza, mas não está mostrando nenhuma resposta aqui, Léo. Só está mostrando aqui em cima. Ora, toda vez que você vai criar um objeto, o R automaticamente ele não mostra para você. Ele guarda simplesmente, porque ele fala assim, nem sempre você quer ver o objeto. Se você já quer guardar o objeto e mostrar ainda a resposta, você coloca tudo entre parênteses. Então não importa o que você está fazendo. Se você colocar todos a sua linha de comando entre parênteses, quando você rodar ela, ele vai guardar o objeto e já vai te dar a resposta. Vai dar o print da resposta. Mas eu não tenho, o NN aqui não tem. Beleza, mas você pode chamar aqui, ó, FNN e dar um Enter e ele vai dar a resposta pra gente. Está tudo funcionando. Então, se não quiser ver essa telinha aqui, você pode chamar ele aqui embaixo. É como se fosse imprimir, dar um print do que está aparecendo. Beleza, então aqui a gente já tem as frequências. Vamos ver se essas frequências estão certas? Então, se eu pegar aqui a minha frequência total, ela vai ser F de MM mais o F de MN mais o F de NN. Quando eu fizer essa conta, já vamos deixar ele entre parênteses, para que ele já guarde e mostre. Somou 1. Beleza, então as minhas contas estão todas corretas para as minhas frequências genotípicas. Quando eu quiser fazer agora as minhas frequências alélicas, o que a gente faz? Ora, eu tenho o meu número de MM,
Tenho meu número de MN. Vamos agora para a nossa conta. Então, a minha frequência de M, eu posso chamar ela de P, como a gente viu na outra aula. Então, P vai ser o quê? 2 e multiplica o valor de MM mais uma vez o valor do que a gente tem de MN, porque ali, em número de M's, eu só tenho uma única cópia no heterozigoto. Então, quando eu fizer essa conta, eu vou ter o número... Opa, vamos colocar aqui, ó. Eu vou ter o número de M, não P ainda. Eu vou ter o meu número de M. Então, o número de M's na minha população, o número de alelos M na minha população. A mesmíssima coisa a gente vai fazer para o N. O número de N's vai ser 2, que multiplica o número de NN mais uma vez o número de MN. Então, a gente já leu o número de N's e o número de M's. Para a minha frequência alélica, o que a gente faz agora é eu calcular o valor de P. Na mesma lógica lá da frequência genotípica, a gente vai fazer para as frequências alélicas. Então, vai ser igual a número de M's dividido pelo número total que a gente tem de alelos. Só que o número total de alelos nada mais é o quê? Do que o meu NT multiplicado por 2. Se quiser, coloca aqui entre parênteses. Então, é o número de M's dividido pelo número total de alelos que eu tenho, o número de N's e M's na minha população. Então, agora eu tenho a minha frequência de M, ou a minha frequência alélica de M, que a gente resumiu chamando de P. Se eu quiser chamar agora o nosso Q, que é a frequência alélica de N, a gente tem duas maneiras de calcular. Ora, se P mais Q tem que ser 1, eu posso simplesmente pegar 1 e diminuir pelo valor de P. E aí eu calculo isso, eu tenho meu valor de Q, que é simplesmente a diferença entre ele, porque o total meu tem que ser 1. Mas, óbvio, a gente não quer fazer dessa maneira, porque essa maneira é mais fácil. Então, vamos calcular o meu valor de Q. Então, Q vai ser igual ao número de N's dividido pelo número total, multiplica por 2. E aí sim, eu tenho o meu valor de Q, que é exatamente o valor de Q que a gente calculou anteriormente. Então, gente, é muito simples quando a gente vai fazer matemática lá no R. Então, eu demonstrei para vocês como que a gente vai fazer a parte matemática, só que nada mais são do que os mesmos símbolos que a gente tem em Excel. Então, todos vocês já tiveram acesso ao Excel, têm um pouco de noção do que é Excel, ou planilha eletrônica, né? E os símbolos de somar, multiplicar, subtrair e dividir são os mesmos. Então, é só colocar o menos e o mais. Então, basicamente, fazer algo no R é para que simplesmente, quando eu dei um novo valor para vocês, imagine que eu fiquei louco, agora eu dei outro valor para vocês. Eu não quero mais 1.787, eu quero dar 2.000. Aqui eu dou 5.000. E aqui eu dou 1.000. Como eu calculo minha frequência genotípica e a minha frequência alélica? Bom, se eu já está tudo programado bonitinho, é só ler novamente as minhas linhas de programação. E aí eu calculo a minha frequência alélica, minha frequência genotípica, baseado no meu algoritmo. Então, o importante é sempre vocês criarem esse algoritmo. Ah, Léo, mas eu não lembro o que significa esse NT. Beleza, só colocar aqui um hashtag ou um jogo da velha e coloca número total de indivíduos. Então, quando eu coloco o meu hashtag, tudo que está à direita do hashtag naquela linha, o R já não vai ler. Ele vai ficar como se fosse um comentário. Então, se eu ler novamente esse NT, nada vai mudar para ele esse hashtag. É simplesmente um comentário do que está sendo feito. Então, quando vocês enviarem os exercícios, eu quero que vocês tenham esse comentário. Por quê? Para que vocês também tenham uma organização para quando vai voltar o código, vocês sabem exatamente o que está sendo feito. Então, por exemplo, no P. O que significa P? Frequência alelo M. E o que significa Q? Frequência
alelo N. E esse outro daqui de baixo? Também a mesma coisa. Frequência de N. Só pela diferença. Botar só diff. Vou botar diferença, vou botar pelo diff. Frequência só que pela diferença de P mais Q igual a 1. Então, gente, é assim que funciona o R. Vocês vão colocar isso, não é de maneira a dificultar. Porque se eu trocasse as contas e as contas fossem feitas na calculadora, nada me impede de pedir vocês fazerem a conta na calculadora. Não tem problema nenhum. O problema é que vocês vão ter todo novamente um trabalho e tem um risco de se errar a conta. Você tem um risco de errar a conta simplesmente por causa de um nervosismo, clicou num valor errado. Vocês viram que anteriormente eu coloquei aqui uma multiplicação em vez de uma soma. Então pode errar e simplesmente perder o ponto por causa disso. Não. O importante dessa aula de hoje é vocês entenderem como é que funciona aqui para criar esses objetos. Criando os objetos, vocês facilitam esse fluxo, essa lógica, o algoritmo de vocês da maneira que vai ser feito, passo a passo, cada um dos exercícios. Então, lá as slides tem muito mais outros exercícios, na verdade, muito não. Tem mais alguns exercícios. E toda aula que tiver conta, daqui para frente, óbvio que às vezes eu vou lembrar e falar assim, gente, não esqueça, esse slide aqui agora é no R. Vai ter lá a continha, fazer passo a passo como que ela é feita nos slides. Eu não quero que vocês simplesmente peguem um caderno e façam aquelas contas no amo. Quero que vocês peguem e criem lá no R, façam essas linhas de programação, façam o algoritmo de vocês, para que vocês entendam que no início, só trocando esse início aqui, vocês vão ter uma resposta toda bonitinha. Eu poderia usar direto os números verdadeiros de N total, de Q, T. Poderia sim utilizar manualmente, mas isso não dá uma lógica. Vocês têm que criar uma linha de programação para que vocês só modifiquem o mínimo possível e todo o restante seja feito na conta. Beleza, já terminei meu comando, tá tudo bonitinho. Essa aqui é da aula 2. Vem aqui, ó, File, Save As. Pode salvar em qualquer um desse aqui, pode usar esse TF8. Dá um OK. Ele vai perguntar aonde salvar isso. Aula 2. Aula 2. Salva e envia, coloca lá no Google Classroom, aula 2 de vocês. Então, coloquei aqui, ó, Save. Beleza, já está salva a minha aula 2. Então, tudo que você fizer, aula 2. Aula 2, exercício 1. Aula 2, exercício 2. Então, vem aqui embaixo, coloca tudo em hashtag, divide. Aí coloca, ó, exercício 2. E aqui começa o exercício 2. Exercício, acabou o 2. Exercício 3. Tudo de maneira bonitinha para que fique mais fácil, mais lógico, de maneira mais palatável, que tem que ficar fácil para vocês isso acontecer. Você não pode ficar que simplesmente vocês vão entender e o colega de vocês não. Não, tente fazer isso para qualquer pessoa. Porque quando vocês voltarem depois de anos e anos, vocês vão querer saber o que funciona, o que não funciona lá na linha de programação de vocês. Terminou de mexer? Pode clicar aqui também, ó. Ou dar um Ctrl S. Qualquer lugar, Ctrl S sempre vai ser um save. Beleza. O Zeildo perguntou, e depois para poder fechar e não salvar. A hora que a gente dá para fechar, ele vai perguntar, você quer salvar o workspace do R? Só colocar não salva. Não coloca salvar, senão ele vai guardar isso. Então, quando terminou de usar, fecha, ele vai perguntar, quer salvar o workspace de vocês? Não, não salva. Porque senão ele vai ficar sempre guardando e voltando isso daqui. Ah, mas eu não quero mais isso aqui, eu quero começar um novo exercício. Pode clicar aqui, ó, e ele vai limpar. Tem uma vassourinha ali no canto superior direito. Vocês podem clicar ali nela e manda apagar. Aí ele vai e limpa e fica limpinho para vocês, como o ambiente do R de vocês.